A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Mais uma vez, o teu irmão em Cristo, Pastor Anderson, venham deixar uma reflexão para a sua vida, uma meditação para que a sua vida seja edificada neste momento. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para que mais vidas sejam impactadas com a palavra de Deus, edificada, e deixe o seu comentário. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aqui em Jó, capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, irmãos, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Irmãos, no capítulo de Jó, no capítulo 42, a gente vai ver uma resolução improvável para o estado de Jó. A gente vai ver a precipitação dos seus amigos em julgar a Jó, e a gente vai ver aqui o cenário de Jó sendo mudado. Muitos de nós conhecemos a história de Jó, sabemos o que Jó passou, sabemos o que Jó passou na aflição da sua alma, onde ele foi afligido, aonde o inimigo tocou na sua vida com a permissão de Deus, e assim também onde o inimigo tem tocado em muitas vidas. Mas eu quero trazer essa mensagem para você. Você que está pensando que Deus, Ele te abandonou, você que está pensando que Deus te esqueceu, você que está pensando em parar, escuta essa mensagem, escuta o que Deus tem para te dizer por intermédio dessa mensagem. Irmãos, Deus ele mudou o cenário de dor da vida de Jó. Deus ele mudou o sofrimento vivido, aonde Jó viveu ali. Deus ele mudou completamente o cenário que Jó se encontrava. Levou para uma vida mais abundante do que aquela que ele tinha anteriormente, antes de perder tudo, antes da terrível provação. Desde já eu quero dizer para você que Jó ele foi provado. Jó ele foi provado. Deus ele permitiu a provação na vida do seu servo, porque Deus ele conhecia o coração de Jó. Deus sabia que o coração de Jó não estava em coisas terrenas, em coisas materiais, mas sim em Deus. Da mesma forma, irmão, não importa o quão perdido você acha que você esteja, o tamanho da dificuldade que você esteja passando, a improbabilidade de uma resolução para ela, não importa, eu quero te dizer que Deus, Ele pode mudar a sua condição, e Deus ele quer mudar a sua condição, ainda fazer experimentar um tempo amigável, para que você, aleluia, compartilhe e desfrute daquilo que Deus tem para com a tua vida. Eu quero te dizer, não desanime, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não perca as esperanças, louvado seja o nome do Senhor. O contexto de Jó 42, irmão, se dá no fim de um longo período de provações que o servo de Deus ele passou aqui na terra. Sabemos que nós temos que ser provados, sabemos que as provações virão sobre nossa vida, mas sabemos também que depois da provação, Deus tem recompensa para os teus filhos, para aqueles que passaram pela provação, se negaram o nome do Senhor. Durante todo o livro de Jó, Jó sofreu diversas formas, irmãos, sofreu de diversas maneiras, sofreu pelo inimigo, tê-lo acusado, sofreu por perdas, sofreu por abandono, sofreu por acusações, mas nenhuma dessas coisas fez Jó perder a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu bem, Jó perdeu sua família, Jó perdeu a saúde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda se não bastasse, os amigos de Jó acusaram Jó com argumentos baseados em suposições, tanto sobre Deus como sobre Jó. Assim também pode estar acontecendo na tua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, talvez a área seja financeira, secular, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, espiritual, talvez seja física ou enfermidade, e talvez muitos tem se precipitado em achar que você esteja cometendo algo que está desagradando a Deus e que Deus esteja pesando a mão sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, meu irmão, permanece firme, porque Deus ele vai mudar a tua história, Deus ele vai mudar o teu quadro, e Deus ele está falando contigo neste momento. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando se baseamos no capítulo 38, desde o capítulo 38, aonde Deus ele começou a refutar todas as palavras proferidas
proferida entre eles, enfatizando, irmãos, como absolutamente tudo que estava sobre o controle e sobre o domínio de Deus. Deus não perdeu o controle da vida de Jó. Deus não perdeu o domínio da vida de Jó. Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo sobre a vida de Jó. Ei, pastor Anderson, eu não estou entendendo. Eu quero te dizer, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle desta situação que você está passando. Talvez você ainda não compreendeu, mas lá na frente você vai compreender que Deus sempre esteve no controle da tua vida. Jó responde humildemente à repreensão a qual Deus lhe deu. Jó perdoa os seus amigos devido às acusações e à condição que Jó estava completamente vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para a tua vida: perdoe a quem tem que ser perdoado. O Senhor Jesus Cristo falou, irmãos, que nós temos que perdoar 70 vezes 7. O perdão, ele tem que ser liberado a todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você se magoou porque alguém te acusou. Talvez você se magoou porque alguém está falando de ti sem saber. Mas perdoe esta pessoa. Perdoe. Verso 2 aqui, irmão. Eu sei que tudo pode fazer, Senhor. Foi o que Jó disse para Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Jó, irmãos, ele confessa a justa soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive a sua situação. Antes ele tinha questionado as ações de Deus. Se você pegar Jó 16, o capítulo 16 e meditar, você vai ver que ele questionou, mas agora não. Agora Jó, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele confessa a soberania de Deus. Eu quero te dizer que aquilo que está sendo impossível para a tua vida não é impossível para Deus. O discurso de Deus sobre a sua ordem no mundo era levar a Jó a se render a Deus, levar a Jó a ter um conhecimento mais perplexo de Deus, irmãos. Jó conhecia Deus somente de ouvir falar. Aleluia. Jó havia questionado a equidade, a justiça do proceder de Deus sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jó entendia a fidelidade dele para com Deus e não entendeu porque tudo aquilo sobreveio sobre a vida dele. Embora ele não tivesse cometido pecados nenhum público, Jó tinha se intrometido em questões que estavam além da sua compreensão, além da sua experiência para com Deus. Agora Jó entendia um pouco mais da justiça de Deus e de sua conduta sábia, através das mais fortes criaturas, através do processo que Jó passou. Ele precisou passar por esse processo para compreender aquilo que Deus tinha para com ele, aquilo que Deus tinha reservado para com ele, que Deus ele queria proporcionar a Jó mais intimidade, um relacionamento mais profundo, assim como Deus quer proporcionar para você. Deus quer revelar para ti o oculto, profundo, escondido, para que você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, venha ter um relacionamento mais íntimo para com o Senhor. Embora antes Jó não tivesse se considerado justo, ele confessou ter sido influenciado pelo entendimento tradicional, porém um entendimento falível. Quando você estuda Jó capítulo 15, você vai ver, irmãos, ao falar que agora ele via Deus, Jó quis dizer que ele experimentou a presença de Deus e entendeu o melhor de Deus para a vida dele. Eu quero te dizer que assim como Jó entendeu, eu quero que você entenda que Deus ele tem o melhor para a tua vida, não importa o que você está vivendo. Talvez alguém esteja dizendo para você que Deus te abandonou, que Deus te desamparou, que Deus ele não está contigo, mas eu quero te dizer que ainda que uma mãe abandone um filho, de forma que ela não se compadeça com o filho do seu ventre, todavia diz o Senhor para ti, irmãos, Deus ele não te abandonou, somente te humilha como Jó. Jó se humilhou ao ver que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, tinha falado com ele. Isso foi além de seu desejo mais profundo de uma comunhão restaurada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então começa a te humilhar na presença de Deus. Não questiona a Deus o porquê disso ou o porquê daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha para o versículo 7 do capítulo de Jó 42, você vai ver que assim foi, que depois que Deus ele tem falado essas palavras com Jó, irmãos, agora Deus ele vai falar com Elifaz, o temita, que a ira de Deus se acendeu contra eles e os seus dois amigos,
porque eles não falaram de Deus aquilo que era correto, que era certo, com Jó naquele momento que Jó precisava de uma palavra. Ainda que os teus amigos, ainda que os teus irmãos, ainda que a pessoa mais próxima de ti não tenha falado aquilo que você quer ouvir, eu quero te dizer que você perdoe essa pessoa. Perdoe por essas palavras que foram lançadas, que te feriu no momento mais que você precisou. Deus, Ele irá falar com essas pessoas. Deus, assim como Ele repreendeu, Ele faz os amigos de Jó, pela maneira que trataram Jó. Embora eles estavam até defendendo a Deus, mas eles atribuíram falsos motivos para o estado de Jó. Assim como Deus falou com eles, Deus falará também com aquelas pessoas que têm te julgado, que têm te apontado, que têm te defamado, que têm te caluniado, aquelas pessoas que têm criticado o estado que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor, por falta do conhecimento, aleluia. Aquelas pessoas, irmãos, que não estão tendo discernimento para entender que é um trabalhar de Deus sobre a tua vida. A possibilidade do sofrimento dele, irmãos, de Jó, não estava diretamente ligado a um pecado, mas por fim eles também descreveram Deus de uma maneira enganosa, como se fosse justiceiro insensível. Ele faz os amigos de Jó, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, eles agiram de uma forma errônea perante a Deus, e por eles agir assim, Deus os repreendeu severamente. Deus, Ele os repreendeu. Se você olhar o versículo 8, vai estar escrito: portanto, tomai para vós agora 7 novilhos, 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó. É oferecido por vós mesmo a uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nesse versículo, nós vemos, no versículo 8 e 9, nós vemos Deus falar com os amigos de Jó, para eles irem diante de Jó, para ali eles vão fazer o sacrifício a Deus com os novilhos, e Jó vai orar por eles. Eu quero te dizer, irmãos, que todos aqueles que te caluniaram, todos aqueles que te criticaram, te abandonaram, quando eles vierem até você, você vai fazer como Jó, você vai orar. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus 3 amigos, não estavam mais com Jó, vieram até Jó, deveriam voltar a Jó para oferecer os sacrifícios pelas transgressões deles, pelos pecados, pelas calúnias dele, mas para que Jó intercedesse em oração. Ore pelo aquele que te persegue, ore pelo aquele que te calunia, ore pelo aquele que te critica. Aparentemente, irmão, Jó, a saúde dele já tinha sido restaurada completamente. Em vez de Jó guardar rancor, em vez de Jó guardar mágoa contra seus amigos, Jó usou de graça e de misericórdia para com ele e orou por eles. Eu quero te dizer, meus irmãos, não guarde rancor. O que Satanás ele quer é que você guarde rancor dentro do teu coração contra o teu próximo. O que Satanás quer é que você guarde mágoa dentro do teu coração contra o próximo, porque o próximo falou aquilo que você não estava vivendo, porque aquela pessoa falou aquilo que não estava acontecendo sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, não guarde mágoa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe a quem que tem que ser perdoado. Perdoe aquele que te fere, aquele que te persegue. Talvez você diga: pastor Anderson, mas não é fácil perdoar. Peça para Deus um coração quebrantado. Peça para Deus tirar toda a mágoa, toda a tristeza do teu coração, para que você venha a perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e adquirir uma vida plena para com Deus. A restauração de Jó, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, foi completa na vida de Jó. Em meio às perdas, talvez no olhar do homem natural, nada daquilo poderia ser mudado, aquele quadro, aquela situação, mas no mundo espiritual Deus estava fazendo algo soberano para a vida de Jó. Por causa da fidelidade de Jó, se mantenham sempre firmes, fiéis a Deus.
Passe pelo que passar, enfrente o que tem que enfrentar, mas não negue a Deus. A própria mulher de Jó disse para Jó: amaldiçoa Jó o teu Deus e morre. Mas Jó olhou para ela e disse: como fala a louca, fala tu, mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. A restauração de Jó veio pela fidelidade dele, a restauração completa. Agora que ele estava puro, agora em sua atitude para com Deus, irmãos, ele tinha demonstrado naturalidade espiritual. Deus muitas das vezes vai permitir a provação sobre nossas vidas para que você crie materialidade espiritual, para que você deixe de meninice. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus aceitou Jó em plena comunhão, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não apenas descobriu que Deus era suficiente para ele, para a sua vida, para todas as suas necessidades, como também ele ficou provado que Satanás estava errado nas suas acusações, dizendo que Jó só servia a ele pelos bens que Deus tinha dado a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jó servia a Deus por amor. Eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, sirva a Deus por amor. O primeiro mandamento é amar o seu Deus acima de tudo. Amar o seu Deus acima de tudo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Então, irmão, você que ama a Deus, persevere nas provações, persevere em meio à luta, persevere em meio aos abandonos, persevere em meio às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero te dizer, o fim das coisas é melhor do que o começo dela. Talvez você esteja até chorando neste momento, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra profética para você que crê, para você que acredita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre a tua vida neste momento, que o teu choro ele pode durar até uma noite, mas a tua alegria ela vem amanhecer. Se você crê nessa palavra, irmãos, deixe nos comentários. Em nome de Jesus Cristo, eu recebo esta palavra do alto trono de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, que Deus, aleluia, ilumine os teus caminhos a cada dia, em nome de Jesus Cristo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu comentário.